Deixa eu contar para vocês que não foi só Hamilton Mourão que prestou depoimento. Aldo Rebelo também foi chamado como testemunha de defesa nesta sexta-feira, e durante a audiência ali no STF, o ministro Alexandre de Moraes discutiu com o ex-ministro Aldo Rebelo, que é uma dessas testemunhas, porque teria havido ali uma fala do ex-ministro Aldo Rebelo sobre interpretação da língua portuguesa. Ele está representando Almir Ganier Santos. E aí o ex-ministro disse que poderia prender o ministro Rebelo por desacato justamente por conta da maneira que ele estava se referindo aos ministros, a maneira como ele estava respondendo. Isso teria a ver com uma resposta aqui do ministro Aldo Rebelo sobre interpretação da língua portuguesa, porque ele fala o seguinte, que quando alguém diz que estou frito, não significa que estou dentro da frigideira. Falando sobre interpretações do processo interpretações feitas pelo Supremo Tribunal Federal. E aí, o ministro Alexandre de Moraes disse que pediu comportamento ali, olha, se comporte, senão eu vou dar voz de prisão para o senhor. E aí depois o ministro Rebelo até responde o seguinte aqui, ó, que ele não pode ser censurado na maneira como ele responde, né? E até pergunta depois, o ministro vai deixar eu responder? Então houve toda essa situação também ali bastante tensa durante essa fala, Piperno. Eu acho que, eu diria para você que eu ouvi uma interpretação bastante rigorosa do que disse o ex-ministro Rebelo, porque é claro que eu discordo da interpretação que ele deu. Mas, na verdade, ele também tem, eu acho que ele não chegou a ser desrespeitoso. Uhum. Porque, vejam só, anteontem, né, o depoimento do Brigadeiro Batista Júnior, quando questionado sobre o que o Freire Gomes falou a respeito da história lá de ter ou não ter dado voz de prisão, ameaçado o presidente Bolsonaro de voz de prisão, depois houve não exatamente um recuo, mas o próprio ministro, o ex-ministro do Exército aliviou um pouco. Então o Batista Júnior falou, olha, ele foi muito polido quando ele disse aqui, né, que não foi bem assim e tal. Mas, enfim, na verdade isso aconteceu, mas ele não é da personalidade dele chegar e falar, olha, se o senhor falar isso, eu vou dar voz de prisão pro senhor. Então ele, com muito jeito, teria dito ao ex-presidente que, olha, então, o senhor tem que tomar cuidado, porque se o senhor fizesse isso, eu poderia lhe dar voz de prisão. Então, ou seja, são dois tons para se contar exatamente a mesma história. Eu acho que o que o ex-ministro Aldo Rebelo fez também se enquadra nisso. Ele tomou lá uma interpretação literal, uma forma de interpretar o texto lá do que foi dito, de uma forma que, ok, talvez o ministro Alexandre de Moraes não tivesse de acordo, mas eu também acho que a ameaça de voz de prisão, aí sim, seria uma medida exagerada. Fala, Segré. É que a testemunha deve responder de acordo com o que ele pensa, não com o que pensa a pessoa que está perguntando. Se alguém pergunta para uma testemunha o que você pensa, o que você lembra, o que você sabe, ele vai responder do jeito dele. Não tem uma metodologia, se você responder para o ministro é isso, se responder para o juiz é isso. Não, ele tem que responder do jeito que for. E de alguma maneira, Piperno, eu estava prestando muita atenção ao que você estava dizendo. Olha como o Freire Gomes, teoricamente, teria dito, de alguma forma, polida ou não, se o senhor seguir por essa linha, eu vou ter que dar voz de prisão. O mesmo que o ministro Alexandre de Moraes fez com o Rebelo. Gani. Olha só, ele está na condição de testemunha. Ele não está numa condição de acusado, numa condição de réu. Então, esse tipo de comportamento não cabe a uma testemunha. Aliás, ele foi chamado pela defesa de Ganier porque em uma das entrevistas ele mencionou que tudo que estava relacionado ao golpe era uma fantasia. E aí por isso que ele foi arrolado então pela defesa. E olha só, ele está nessa condição, né, de testemunha. Então não dá para você arguir a pessoa com, enfim, tratando como se fosse um culpado, alguém que apoiou o golpe. Enfim, ele está na condição de testemunha
né, de defesa. E aí, talvez, por até o histórico de carreira de alguns ministros, enfim, muito mais ligados à promotoria, que tem essa função mais de acusação, acabe exercendo esse tipo de arguição mais de confronto. Né? Enquanto que um juiz de carreira, e aí eu até defendo que para ocupar a instância máxima da justiça é bem-vindo o juiz de carreira, porque o juiz de carreira ele tem essa ponderação. Né? Ele está muito acostumado a isso, né? Ouvir os dois lados. Ele não age ali nem como um advogado de defesa, nem como um promotor. Ele é um juiz concursado. Então, eu gosto dessa postura mais neutra do juiz, como era, por exemplo, o Teori Zavascki. O Aldo, ele dá a versão dele, aí ele é questionado se ele viu aquilo. Se ele viu, exatamente. Se ele participou. Mas o senhor estava lá para interpretar a língua portuguesa, ele é questionado. Exato, ele falou, não, ele fala, mas não? veja e tal, né? É claro que, de fato, eu discordo um pouco da forma como o Aldo interpretou isso, porque, de fato, não estando lá, ele está interpretando com base no que ele leu, ouviu e tal, né? Criou lá uma argumentação. Agora, de fato, ele também usa a argumentação que ele quiser, né? Forma como ele... Né? Arremate aí, Zé. O Aldo Rebelo, ele foi forjado na luta estudantil, né? Ele era um líder estudantil, sempre foi da esquerda, né? O PCdoB, que é a esquerda da esquerda brasileira, e foi, por ironia, o ministro da Defesa que é mais citado e mais querido pelos militares, viu? Ele tem essa habilidade. Foi presidente da Câmara, deputado várias vezes pelo PCdoB, e deu uma virada de vida. De repente ele acordou e viu que a esquerda não podia... Isso é normal. Houve várias reformas em partidos comunistas, as pessoas às vezes acordam. E ele vem fazendo palestras e discursos pelo país muito mais assim ligado à direita, tanto no meio ambiente, a relação do Brasil com o meio ambiente, principalmente o porquê, né, que se cobra tanto do Brasil, e ele diz claramente que é por conta de disputas externas e que alguns brasileiros caem nessa armadilha. Ele também tem algumas ideias, por exemplo, é dele uma lei que ninguém sabe que existe e que eu acho horrível. Ele aprovou no Congresso Nacional uma lei que proíbe os postos de gasolina no Brasil. Senhores, isso existe. Que proíbe os postos de gasolina em criar o autosserviço. Então, ninguém nunca se perguntou por que no Brasil não tem um posto de gasolina que você passa o cartão de débito ou de crédito por aproximação e enche o tanque e não precisa do frentista, porque a lei não permite uma lei do Aldo Rebelo. E ele também gosta muito desse debate sobre o português, a real experiência com a língua. E um projeto dele tentou proibir no Brasil placas com estrangeirismos, né? Que são placas escritas em inglês, isso é muito comum, não sei porquê, mas existem algumas manias nacionais e esta é uma delas, né? É Marx Press, não sei o que Press, e enfim, Dog não sei o que e tal. Ele queria proibir esses estrangeirismos, né? Daqui a pouco ele queria proibir os Williams, os nomes, né? Shirley Williams, né? As Kates. Esses nomes, Wesley, Desley. Ele tem essa história. Então, eu acho que ele queria mostrar alguma coisa ali e foi mal interpretado. E sobre o Alan, eu acho que se deixar o ministro do Supremo como vamos dizer, eleito pelos juízes, isso transforma numa política corporativa que, vou te dizer, ela é mais danosa até do que a política que nós convivemos aqui fora. Sim, já ouvi algumas análises parecidas com essas também, Zé. Só para arrematar, na hora que ele é chamado ali, que tem a atenção chamada pelo ministro Alexandre de Moraes, Rebelo responde: a apreciação da língua portuguesa é minha e não admito censura. Então, para vocês entenderem como é que ficou o clima ali na hora.